queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, hoje J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, é um prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. Lembrando-lhes que nós estamos estudando nesse quarto trimestre a figura desse grande servo de Deus que foi Paulo, pois é. E por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque o título desta lição de hoje, ele é bem sugestivo. Por quê? Ele apresenta Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Esse é o título da lição, mas entenda, tá? Para mim o título aqui por si só é a mensagem do apóstolo. Eu até alocaria, né, a mensagem do apóstolo Paulo, cujo tema, cuja aplicação, cujo conteúdo é Jesus Cristo e este crucificado, ou simplesmente Jesus Cristo crucificado, ou Cristo crucificado, enfim, ou ainda, né, a mensagem da cruz, como a gente vai ver dentro da lição, tá bom? Mas antes da gente começar aqui propriamente a tratar sobre o assunto, meus agradecimentos aqui, de forma bem sucinta, são dirigidos em primeiro lugar a Deus, claro, sem Ele nada disso seria possível. E depois aos meus diretores aí à frente da nossa EBD Delve, beijo no coração de vocês, tá? Meu estimado pastor presidente, a vocês lindos e perfumados professores e professoras, a quem eu me dirijo com toda a propriedade, para juntos aqui traçarmos, né, uma linha de raciocínio, uma coesão, e os nossos alunos possam de fato e de direito serem abençoados com ótimas lições que serão aplicadas por vocês, ok? Bom, não posso deixar de agradecer aos nossos amigos que nos acompanham aqui no canal, pois é. Bom, devo confessar que a companhia de vocês me fortalece, sim, me fortalece com toda a propriedade. A companhia de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal é o like de vocês. Então, encarecidamente já peço, já deixa aquele like aqui para fortalecer o canal. E é claro, se você não é inscrito, faça a sua inscrição, acione o sininho. Toda semana nós estamos aqui, lição nova, tá bom? Então, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe todos os nossos adelvianos. Deus abençoe você que está chegando agora no nosso canal. Deus abençoe nossa parentela, nossos familiares, enfim, a minha família também eu agradeço. Mas vamos para a lição, né? Vamos para a lição. Como eu disse, a lição ela traz um título sugestivo. Vamos lá. O texto áureo da lição está pautado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 23, e diz-nos assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Coisa forte isso aqui, né? Bom, a verdade prática, o autor aloca uma bela descrição dizendo: o Cristo crucificado, centro da mensagem da cruz. Pega isso aqui, tá? O centro da mensagem da cruz. A gente vai falar muito aqui sobre a importância desse instrumento pelo qual Jesus foi nele alocado para ser morto. Mas entenda uma coisa, a cruz é importante, mas o mais importante é o que ocorreu, o que aconteceu na cruz em termos de salvação para as nossas vidas. Porque, como ele bem diz aqui, o Cristo crucificado, tá? Isso aqui é o mais importante para a gente entender que a cruz só tem importância por causa disso, porque na verdade a cruz, sem esse acontecimento, era apenas um instrumento de tortura, tá? Como a gente vai ver dentro da lição, era verdadeiramente um espetáculo de horror, ok? Mas deixa eu continuar a verdade prática do autor. Bom, o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Coisa linda isso aqui, né? Para a salvação, pelo amor de Deus.
Deixa eu ir para a leitura diária, vamos nessa, né? Bom, eu não vou nem fazer comentários aqui de segunda a sábado e pegar... Não, eu vou direto para as descrições, ok? A primeira aqui, ele coloca assim para a gente: a palavra da cruz é o poder de Deus. Dúvidas? Pelo amor de Deus. A segunda, a simplicidade da mensagem de Paulo. Isso aqui é lindo, gente, pelo amor de Deus. Olha a expressão que ele usa, a simplicidade. E a gente, para pregar, fica enfeitando pavão, né? Misericórdia. Vamos lá. A pregação de Paulo é o Evangelho de Deus. Tradução: as boas novas de Deus. Ou, se você preferir, notícias alviceiras, oriundas da parte de Deus. Pelo amor de Deus, gente. O que é isso? Vamos lá. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus. Isso aqui é lindo, né? Temos até uma pergunta aqui dentro das descrições. Onde está a sabedoria do mundo? E, finalmente, temos uma finalidade. A mensagem da cruz revela quem nós somos. Isso é lindo demais. Pelo amor de Deus, fique à vontade. Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Vamos lá. Bom, queridos, a leitura bíblica em classe de hoje está pautada dentro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá? Nos capítulos de número 1, versículos de número 18 a 25, depois no capítulo 2, versículos de número 1 a 5, ok? Diga-se de passagem, é uma leitura muito bonita, mas muito bonita e muito gostosa de se fazer. Por quê, pastor? Porque eu já li várias vezes, ok? E pelo fato de já tê-la lido várias vezes, tá? Eu vou deixar por conta de vocês, caso queiram fazê-la, mas cuidado, viu? Ao mesmo tempo que ela é gostosa, ela chama a gente para interpretação, tá bom? Bom, vamos para os objetivos, tá? Pastor, o senhor está ignorando a leitura bíblica em classe? Não, querido. Nós temos um texto áureo que é o ponto-chave de todo o conteúdo da nossa lição. Ou eu faço a leitura do texto áureo, ou eu faço a leitura bíblica em classe, ok? Bom, como eu já fiz o texto áureo, necessariamente eu não preciso fazer a leitura bíblica em classe, porque essa daqui, como eu sempre digo, vai ser feita na abertura das nossas lições, ok? E os nossos diretores fazem isso com muita propriedade. Aí surge aquela dúvida: em sala de aula, já disse isso aqui várias vezes, há uma necessidade de se repetir essa leitura? Não, não há. Tá? Mas se você quiser fazer, eu não vou aqui mudar o seu pensamento, hipótese alguma. Fique à vontade. Como eu disse, a leitura é ótima, é linda, é maravilhosa. Tá? É um espetáculo, as duas. Dá vontade realmente da gente entrar e começar a pregar aqui, porque o negócio é forte demais. Tá? Mas vamos para os objetivos, como eu disse. Bom, o objetivo geral aqui é ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado, tá, são o centro da mensagem cristã, diz o autor. Bom, se eu pudesse melhorar um pouquinho aqui, não o conteúdo dele, mas apenas a afirmação, eu colocaria que devemos ressaltar, devemos colocar em evidência, né, dar evidência, mostrar com evidência, com clareza, que a mensagem cristã tem como pauta o próprio Senhor Jesus Cristo. Fica melhor, mas vamos lá, deixa eu ir para os específicos apenas por uma questão de ética. Bom, destacar a centralidade da pregação de Paulo. Faço até uma pergunta: destacar a centralidade? Quem era a centralidade ou qual era a centralidade dessa mensagem? O Cristo, a mensagem da cruz, simples assim. Bom, elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo, a gente vai ver isso dentro da lição, tá? Pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Na leitura diária, um dos efeitos já fica claro e evidente, né?
A mensagem da cruz revela quem nós somos. Pronto, já temos um aqui. Bom, vamos lá. Saindo então aí, chegando na pauta do autor, na prévia do autor, que ele chama de interagindo com o professor, o contato dele com os professores, e a gente sempre tenta deixar isso aqui bem sucinto, mas dessa vez eu acho que eu não mexi muito não. Bom, ele começa dizendo que nos dias de Paulo nem todos acreditavam na possibilidade de que um homem crucificado seria o Filho de Deus. Tá? Para os judeus, aquilo era uma blasfêmia, e para os gregos era uma loucura, como ele diz aqui com toda a propriedade. Sim, queridos, Paulo, quando ainda na roupagem de um Saulo perseguidor, tá? Também pensou assim, pensou da mesma forma. Como assim, pastor? Pensou que aquilo era uma blasfêmia, pensou que aquilo era loucura na cabeça daqueles pregoeiros, tá? Ditos servos do Cristo que na cruz morreu o Messias. Então ele também pensava da mesma forma, mas graças a Deus, agora converso, entende e compreende com toda a propriedade seu papel. Qual é o papel dele, pastor? Mensageiro e pregoeiro do Evangelho. Vimos em lições anteriores, inclusive, que quando Jesus muda o seu intelecto, mexe com o seu emocional e muda a sua vontade, ele agora deseja desgastar-se e gastar-se inteiramente pela causa do Evangelho. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Bom, o autor ainda diz aqui na sua descrição, na sua pauta, tá? Entretanto, o apóstolo Paulo não deixava, olha só, isso aqui é importante demais, tá? Entretanto, o apóstolo Paulo não deixava de falar a respeito do Cristo crucificado para os judeus e para os gentios, né, os gregos. Enfim, ele não deixava de pregar. Por que ele não deixava de pregar? Vamos lá. Bom, quando Jesus entra em contato com ele no caminho de Damasco, tá? Jesus vai dizer para ele que ele ficasse na cidade até que lhe fosse dito o que ele iria fazer, com toda a propriedade. Tá? Lembrando que nesse encontro clássico, quando Deus manda Ananias ao encontro do mesmo, vai dizer para Ananias o seguinte: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome entre os gentios. Tá? E na pauta de descrição do texto está para as autoridades e para os judeus. Tá bom? Então, ele não se cansava de pregar a mensagem do Cristo crucificado, tá? Tanto para judeu quanto para gentio, com toda a propriedade. Extraordinário isso aqui. Bom, por que, pastor? O autor coloca algo aqui que me chamou a atenção, né? Na sua pauta está escrito assim: nele está a verdadeira sabedoria da vida. Nele quem? No Cristo. Por que isto? Tá? Para os judeus, uma blasfêmia. Para os gregos, loucura. Então aqui o autor traz para a gente uma realidade na cabeça de Paulo, né? Ou seja, para Paulo agora Jesus com toda a propriedade, assim como para todos os cristãos e para nós também hoje com toda a propriedade, está a verdadeira sabedoria. Faz-me lembrar em uma outra pauta escrita pelo próprio apóstolo, ele vai declarar com toda a propriedade que Jesus se tornou a sabedoria de Deus. Ah, que isso para nós, que isso é forte demais. Muito bem, vamos lá. Qual o objetivo desse contato prévio, pastor, do professor? Bom, ele coloca aqui em evidência, mostrando que, assim como a cruz, ela passou a ser um instrumento, tá, de grande valor na pregação de Paulo,
porque eles não conseguiam entender o que estava acontecendo ali. E Paulo, depois que entende, ele vai dizer que aquilo ali era uma loucura para eles, mas para nós, tá? Que somos salvos, aquilo ali é uma manifestação do poder de Deus. É lindo demais, pelo amor de Deus. E aí ele coloca aqui, o objetivo dessa lição também é mostrar aos alunos que a cruz de Cristo não pode ser ignorada em nossa mensagem, ou em nossas mensagens, né? Lindo demais. Por quê, pastor? Porque a mesma foi o instrumento da tortura de um inocente. Pega isso aqui, tá? A mesma foi o instrumento da tortura, tá? Onde um inocente foi visto como culpado para salvar bilhões de vidas. Lindo demais isso aqui. Pelo amor de Deus. Obrigado, Jesus. Que isso. Bom, então isso aqui para a gente fechar, essa é a razão de pregar as boas novas de salvação. Ok? E aqui ele até faz uma declaração muito boa, né? Ore ao Senhor, pedindo que os alunos não tenham vergonha da cruz e corajosamente, tá? Audaciosamente possam repetir as palavras do poeta. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Lindo demais. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Não, cantando não é muito bom não, né? Então deixa lendo mesmo, tá bom demais. Maravilha, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Lindo demais. Voltando agora, né? Eu precisei dar uma pausa, mas já estamos de volta. Bom, então, saindo aqui do Interagindo com o Professor, a gente chega finalmente na introdução da lição. Queridos, aqui na introdução, o autor, na sua pauta de apresentação, coloca dizendo: Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto. Como assim ele descobriu, pastor? É só dar uma lida com toda a propriedade dentro do livro de Atos, tá? Você vai ver com toda clareza que o primeiro encontro inusitado é justamente Paulo descobrindo quem era Jesus, tá? De fato e de direito, a quem ele tanto perseguiu, a quem ele tanto afrontou quando afligia, né, os cristãos, os seguidores do Cristo, quando fazia-os sofrer, quando os prendia e quando consentia na morte. O mesmo, com toda a propriedade, estava se tornando uma afronta, né, literalmente ao próprio Jesus Cristo. E é claro, ele descobriu a verdade. Quando ele descobriu a verdade, a coisa muda. Bom, aqui ele diz que o apóstolo Paulo descobriu essa verdade. Descobriu também a sua missão, digo eu, a sua obrigação, o seu trabalho. Lembrando que no encontro clássico, né, Jesus ele se apresenta, o mesmo faz uma pergunta: quem és? Né? E Jesus respondendo para ele quem ele é, tá? E aí ele vai perguntar para o Senhor, né, o que ele deveria fazer para ele, e aí automaticamente Jesus vai mandar ele ficar na cidade, como a gente já falou isso aqui várias vezes, tá? Até que lhe fosse dito o que lhe convinha fazer. Pois bem, então ele descobriu também a sua missão. E qual era a sua missão de vida, pastor? Pregar para os judeus, pregar para os gentios, pregar para as autoridades, melhorando, né? O texto diz com mais clareza, para os gentios, tá? Para as autoridades e para os judeus. Pegou? Ok, é isso aqui. Então ele também descobriu a sua missão. Pastor, qual era a pauta da pregação de Paulo? Bom, no título eu já dei uma deixazinha, né? Quando a gente pegou a parte última, tá? A mensagem do apóstolo, colocamos aqui dentro
dizendo que a pauta, a aplicação, o conteúdo, o tema, né, da mensagem de Paulo, tá, era o Cristo crucificado. E aqui o autor diz com propriedade aquilo que ele antes, né, de vir a se converter também odiava, detestava, não queria nem saber. E aqui ele diz: o Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Ele lutou contra isso, tá? Mas agora ele confessa, essa é a sua pauta de pregação, tá? O Cristo crucificado, Salvador prometido nas profecias. Coisa linda demais isso aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá? Bom, coloquei aqui uma observação, tá? Seguindo então a descrição do autor, para ressaltar essa centralidade, diz o autor, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas. Observe isso aqui, por favor. Para ressaltar, para dar evidência, para autenticar, digo eu, para classificar com toda propriedade essa centralidade. Aí ele diz que devemos prestar atenção, pelo amor de Deus, nas expressões que ele usa aqui. Veja bem, a primeira delas, Evangelho de Cristo. Olha a pauta dele. Segunda, Cristo crucificado. Coisa linda são o conteúdo da mensagem cristã proveniente de Paulo e serve-nos como base, como está lá nos objetivos, tá? Está lá no objetivo geral. Dá uma olhadinha lá. Bom, Cristo ressurreto, tá? É a última apresentação que ele coloca aqui, tá? De destaque, que são encontrados dentro de suas cartas. Então, com toda a propriedade, a pauta de sua pregação, o Cristo crucificado, tá? O Evangelho de Cristo, tá? E, claro, o Cristo ressurreto. Pegou? Maravilha. Bom, fechando aqui a introdução, nesta lição veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Sinceramente, somos crentes, né? Somos servos, remidos, lavados no sangue de Jesus, né? Já carregamos, professamos a fé, mas a mensagem da cruz continua sendo evidente, continua trazendo impacto, continua mostrando a eficácia, tá? Do seu papel literalmente para conosco, tá bom? Então eu devo sentir-me tocado pela mensagem da cruz, porque quando eu sou tocado pela mensagem da cruz, quando eu sou movido pela mensagem da cruz, isso me leva a continuar, como Paulo estava fazendo, a pregar com toda a propriedade, a anunciar com toda a propriedade, a falar literalmente, a proclamar literalmente: Jesus Cristo é a verdadeira sabedoria que muda, que salva, que transforma e que nos leva para perto de Deus. Escrito está em sua palavra com toda a propriedade, dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ou vai ao Pai a não ser por ele. Coisa linda demais. Tem gente por aí querendo chegar a Jesus por outros líderes religiosos, por outras entidades, por outros meios, mas para chegar a Deus, para ser salvo literalmente, somente por Jesus Cristo. Está escrito: eu sou o caminho. Você não encontra nos escritos de nenhum líder religioso que morreu, que os seus restos mortais estão lá em túmulos. Não, você não encontra nenhuma declaração desses homens dizendo que eles eram o caminho, que eles eram a verdade, ou que eles eram, somos o pão. Não encontra. Só em Jesus você encontra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, tá? Eu sou o pão do céu, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Só em Jesus, ok? Me empolguei, né? Só em Jesus. E eu ainda estou na introdução. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Vamos para o nosso primeiro tópico da lição.
a centralidade da pregação de Paulo. Coisa forte isso aqui, né? A centralidade, a gente já viu, tá? Dentro da mensagem do apóstolo, a centralidade é o Cristo, a gente já viu. Mas ele coloca aqui, tá? Na sua primeira apresentação, que a gente chama de subponto, ou subtópico, ou você pode chamar do jeito que você quiser, enfim, tá? Eu particularmente coloco aqui subtópico, né? Número 1, o ministério de pregação. Pega isso aqui, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Deixa eu dar uma melhorada nisso aqui. O ministério, o trabalho, o serviço, o ofício, a missão de pregação. O Cristo crucificado. Logo, esse ministério aqui é o ministério, tá, que vai ser alocado à vida do apóstolo Paulo, assim como é alocado a minha e a sua também. Ok? Somos pregoeiros, somos mensageiros do Rei e estamos aqui para fazer a sua vontade. Qual é o tema central da nossa mensagem? O Cristo crucificado. Lindo demais. Meu Deus do céu, coisa linda. Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a pauta do autor, né? Eu dividi a mesma aqui em 4 partes para a gente entendê-la de forma mais sucinta. Bom, ele começa dizendo que sem menosprezar, tá, os demais escritores do Novo Testamento, sem menosprezar, tá? Ele diz aqui, indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo com toda a propriedade. E eu concordo com ele plenamente. Ok? Bom, dividimos aqui então, tá, o conteúdo dessa pauta. Colocamos assim. Número 1, suas cartas. Pega isso aqui. As cartas de Paulo, segundo o autor nos apresenta aqui, e a gente vê isso com toda a propriedade dentro da própria Bíblia, são baseadas na fidelidade, tá, aos ensinos do próprio Senhor Jesus Cristo. E detalhe, os ensinos, tá, extraídos das cartas, segundo o autor, tá, foram eles, os escritos, que lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Deixa eu dar uma respirada. Tem que ir com calma aqui, né? Porque você sai de um momento de empolgação e você precisa voltar para poder raciocinar direito, senão acaba bagunçando o coreto. Mas vamos lá. Como eu estava dizendo, suas cartas, tá, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Pronto.